Olá, galera capivaras. Realmente a gente ainda tem que pensar sobre isso. Este vídeo tem o tema de relações ecológicas. Então, vamos lá, né? A gente vai fazer uma revisão sobre esse assunto e, se você tá aqui, é porque você decidiu que você vai aproveitar esses diazinhos aí pra tá estudando um pouco pra prova, certo? Então, se você quer garantir aquele pontinho na prova, como a questão de relações ecológicas, assiste até o final, tá? Tenho certeza que você vai pelo menos aprender uma coisa ou outra sobre esse assunto e vamos lá, então. Bem, relações ecológicas, o que são? Pra gente começar a pensar, é importante analisar o próprio nome, né? A gente tá falando de quê? Relações, algo aí que se estabelece entre um ser e outro. Inclusive nós, no nosso dia a dia, estabelecemos várias relações com outros seres, tá? Não só seres da mesma espécie, como de outras espécies. Se você tem aí o seu doguinho, o seu gatinho, o seu coelho, hamster, roedores em geral, todos eles você tem aí uma relação estabelecida, tá? Agora, a gente vai poder classificar essas relações, ok? Então, relações ecológicas têm a ver com o fato de que todos os seres estabelecem relações entre si e elas podem ser muitas das vezes por motivos como alimentação, moradia, por causa de parceiros, uma série de motivos vão levar essas relações a acontecer, tá? A gente vai precisar classificá-las em algumas pequenas classificações. Elas vão poder ser, então, como eu já mencionei, entre seres de uma mesma espécie, e aí quando elas são entre seres da mesma espécie, elas vão levar o nome de intraespecífica. Então, mesma espécie, intraespecífica, tem A, quer dizer nada, mas tenta aí fixar, tá? Que da mesma espécie se chama intraespecífica. Enquanto que relações entre seres de espécies diferentes, a gente vai chamar de interespecíficas, tá? Diferente, interespecífica, o E não adianta nada, mas, né? Tenta aí fixar esses nomes porque é importante, ok? Agora, a gente vai dizer também que essas relações, elas podem ser boas ou ruins. E a gente vai classificar isso com base no que a gente chama de prejuízo. Então pensa aí na sua relação com uma outra pessoa. Se a sua relação for boa, massa, significa que ela é harmônica. Agora, se esta relação tiver prejuízo para pelo menos uma das partes envolvidas, a gente está falando que essa relação é desarmônica, tá? Então relações harmônicas são aquelas que não apresentam prejuízo. Relações desarmônicas são aquelas que apresentam prejuízo para pelo menos uma das partes envolvidas. Pode ser para as duas partes ou pode ser para pelo menos uma, ok? E a gente também vai ter algumas relações que são indiferentes. Aquela relação assim que vai fazer diferença. Vocês vão ver com base nos exemplos, tá? Que vai fazer sentido aí se você não conseguiu pensar em nenhuma delas. Então, a gente vai classificá-las assim. Quando for positiva, a gente coloca um sinalzinho de mais. Quando for negativa, um sinalzinho de menos. E quando é indiferente, a gente coloca um sinal de zero. Ok? Então, vamos começar com as relações entre seres da mesma espécie. Vamos lá comigo. Bora lá, então. Relações entre seres da mesma espécie. Antes de começar, vou dizer para vocês que para ilustrarmos essas relações ecológicas e tudo, praticamente, que a gente vai colocar aqui nesse canal, pelo menos da minha parte, a gente vai utilizar os desenhos feios e ridículos. Desenhos feios e ridículos, vocês vão entender porque eles têm esse nome em breve. Então, vamos lá. E eu peço também um pouco de compreensão e... não sei. Espero nada. Vamos lá. Então, relações entre seres da mesma espécie, a gente vai poder colocá-las, então, entre harmônicas e desarmônicas. Então, para começar, a gente falar sobre as relações que são boas. A gente vai ter duas harmônicas e duas desarmônicas, tá? As duas relações harmônicas são relação de
colônia. A relação de colônia é uma relação onde os seres estão fisicamente unidos. E a gente vai ter colônia de dois tipos. Colônia isomorfa, onde nós vamos ter funções parecidas entre os seres. Exemplo, os corais. E a gente vai ter também a relação de colônia heteromorfa, que são seres que vão estar fisicamente unidos, mas vão ter funções diferentes a serem desempenhadas. E o nosso exemplo aí é a caravela portuguesa. Caravela portuguesa, que por sinal aí é um ser exótico, né? Eu recomendo você pesquisar um pouquinho mais sobre ela, que eu acho que você vai gostar. E se você encontrar ela na praia, não toque nela, se você quiser ficar com a sua mão. Então, outra relação que nós vamos ter é a relação de sociedade. A diferença entre, no caso, a sociedade para a relação de colônia é que na sociedade os seres não estão fisicamente unidos. E uma coisa bem importante a ser falada é que cada um deles tem a sua individualidade, tá? Então, além da individualidade, é importante ressaltar a cooperação e a divisão de trabalhos entre os seres. Os principais exemplos aí são abelhas, cupins, formigas. Então aí eu acho que vocês já ouviram falar, né? Nossa, divisão de trabalho nas abelhas, nas formigas, um bagulho massa que a gente deveria usar de exemplo aí. Então, essas são as relações boas. Já as relações que não são tão boas assim, que são inclusive bem ruins, a gente vai ter duas, que é a relação de competição, a primeira delas, e eu quero deixar claro para vocês que a relação de competição, ela acontece não só entre os seres da mesma espécie, mas também entre seres de espécies diferentes. Independente disso, ela sempre vai ser negativa, tá? Coloca aí, ó, caixa alta, grifa aí no teu caderno, tatua na pele, sei lá o que você vai fazer, não tatua não. Mas, relação sempre negativa quando a gente tá falando de competição, porque até mesmo quem ganha, perde, e quem perde, perde. Então, no final, todo mundo perde. Como assim? Se a gente tem um ser, sei lá, um urso, ursão polar, tá lá, brigando com outro urso por causa de um belíssimo peixe. O que vai acontecer? Até aquele mesmo que ganhou, pode ser que ele tenha perdido um olho, perdido a perna, ou nada tão grave, ele pode ter simplesmente perdido energia, e isso já é o suficiente para que a gente considere que teve aí prejuízo, ok? Então, relação de competição, tanto da mesma espécie quanto de espécies diferentes, sempre negativa, tem prejuízo. Então, relação de competição aí entre seres da mesma espécie, e a gente também vai ter a relação de canibalismo. Canibalismo é quando um ser devora o outro, e ele é da mesma espécie. A gente vai ter exemplos de canibalismo sexual envolvendo, por exemplo, a viúva negra, aquela aranhona bonitona, que vai acontecer é que após a cópula ela devora o seu parceiro. E é isso. Outro exemplo também é o louva-a-Deus. O louva-a-Deus, ele também tem a louva-a-Deus, ela vai ter essa situação aí de aproveitar os nutrientes do macho. Tá? Então a gente está falando aí dessas duas relações que são desarmônicas, parece bem negativo para quem foi devorado. Então são as 4 relações entre seres da mesma espécie. Agora vamos para aí as relações desarmônicas e harmônicas entre seres de espécies diferentes. Então, galera, relações entre seres de espécies diferentes são as que nós chamamos de relações interespecíficas. Nós vamos ter relações entre seres de espécies diferentes, vamos ter 3 caracterizadas por ser harmônicas. E o próprio nome delas vai te ajudar a conseguir aí fixar um pouquinho o que cada uma delas de fato é. Então vamos lá. A primeira que a gente vai falar é a relação de mutualismo. O mutualismo ele pode ser obrigatório e também facultativo. Ok? Agora, o mutualismo, o próprio nome está falando, mútuo, algo que acontece para os dois envolvidos aí nessa relação, nesse rolê.
Então, uma relação de mutualismo obrigatório é porque necessariamente é uma associação permanente, tá? Entre os seres. O exemplo que a gente vai ter vai ser o dos líquens, que são fungos e algas aí que para existir precisam aí dessa cooperação permanente entre eles. E agora, quando a gente fala da relação de mutualismo facultativo, a gente também vai poder chamar isso de protocooperação. A protocooperação é uma das relações ecológicas mais lindas, galera. A gente vai ter exemplos aí, ó, massa demais. Um dos exemplos, por exemplo, são os de mamíferos e aves. Tipo aí uma capivara, ou outro mamífero, e um pássaro que vai, ó, retirar parasitas da sua pele, tipo aí tirar um carrapato aí da capivara. E aí, vamos lá, a capivara ganha uma limpeza, vai ficar sem parasita sugando seus recursos, enquanto que o pássaro ganha comida de graça. Outra relação aí que a gente tem que é linda também, que é a relação do caranguejo eremita, que é um caranguejo que, tadinho, ele não tem uma carapaça para se proteger, com a anêmona do mar, a anêmona que tem aí as células urticantes. O que vai acontecer? Peraí que eu... Pronto, me mexi. O caranguejo eremita, ele vai em busca aí de uma concha para servir aí de casa, e na maioria das vezes essas conchas vão ter uma anêmona fixada ali. Então, na hora que o caranguejo pega a casinha nova dele, ele ganha proteção contra predadores, e é positivo para a anêmona porque, pô, ela vai ganhar uma casa móvel e de quebra ainda vai conseguir comida, ou seja, positivo para todo mundo que está envolvido no rolê. Próxima relação harmônica que a gente vai ter é a de comensalismo. Comensalismo tem a ver com ato comensal. Ou você simplesmente pode pensar que comensalismo, comensalismo, comer, envolve então uma relação que ela vai ser positiva para uma das partes e indiferente para outra parte, tá? Essa relação basicamente tem a ver com um animal, um ser vivo, que se alimenta de restos de comida que vão ser deixados pelo outro. Então, um exemplo bem massa que a gente tem é o do tubarão e da rêmora. A rêmora se fixa junto com o tubarão, e quando o tubarão vai lá, consegue comida, a rêmora vai, aproveita o resto de comida, e vamos dizer que comida grátis é sempre bom. Então, é isso mesmo, tá? A terceira relação harmônica que a gente vai ter é a de inquilinismo. E o próprio nome já sugere aí, ó, inquilinismo vem de inquilino, aquele que está morando em algum lugar. Então, inquilinismo é uma relação que é positiva para uma das partes e indiferente para outra, e tem a ver com moradia. Então, um ser vai se abrigar em outro. A gente tem dois exemplos aí que normalmente costumam ser usados. Um deles envolve o pepino do mar e o peixe-agulha. O peixe-agulha vai utilizar as cavidades digestivas, o aparelho digestivo do pepino para conseguir abrigo. Okay? E a outra relação aí que a gente tem de inquilinismo bastante falada são quando bromélias ou orquídeas estão vivendo em uma árvore, tá? Para a árvore, ela não perde nada com isso, e para essas plantas epífitas é super válido. Inclusive, a gente pode estar chamando essa relação ecológica de epifitismo, que é inquilinismo mais epífita, epifitismo. Então, vamos para as relações agora desarmônicas entre seres de espécies diferentes. Nós vamos ter algumas delas, começando pela competição entre seres de espécies diferentes, que normalmente ocorre por causa de moradia, né, ou alimento. Eles estão tretando aí porque um está no lugar do outro, porque é o alimento que o outro ser vai estar ali pegando. Então, lembrem que é sempre negativa, tá, a relação de competição. Outra que a gente tem é um clássico, que é a predação ou predatismo, tanto faz, é a mesma coisa, que basicamente consiste em um ser devorar outro também, só que como eles são de espécies diferentes, o nosso exemplo clássico é o leão devorando a zebra, tá? É isso, é positivo para quem devora e negativo para quem é devorado. Próximas duas e últimas relações, tá acabando, galera, tá acabando, vamos lá. A gente vai ter o parasitismo. Parasitismo é quando a gente vai ter um parasita que vai se fixar em um hospedeiro. É importante que eles estejam unidos, tá? Fisicamente unidos. A gente vai classificar o parasitismo em dois tipos. O
Endoparasitismo, que é quando a gente está falando de um parasitismo que ocorre dentro do corpo. Dentro. Então a gente tem aí exemplo de lombrigas solitárias, seres lindos que vivem aí no organismo, tá? E que a gente pode falar em outro momento quando falar de doenças. Enfim, e a gente também vai ter o ectoparasitismo, que é o parasitismo que ocorre por fora do corpo, tá? Exemplo, pulga, carrapato, sanguessuga, essas coisas. Todos eles aí estão por fora sugando recursos. E por último, mas não menos importante, nós vamos ter o amensalismo. Galera, o amensalismo é uma relação onde um ser inibe o crescimento de outro, tá? Então, a gente tá falando que a palavra inibir, ela se aparecer aí, na maioria das vezes, talvez ela esteja relacionada ao amensalismo. O exemplo que a gente tem é o eucalipto, tá? Sabe, árvore, eucalipto. Então, quando as folhas do eucalipto caem no chão, assim, ó, puf, ele vai soltar as toxinas que vão fazer com que o crescimento de outras espécies não aconteça, tá? É uma espécie egoísta, se a gente para pra pensar um pouquinho. Mas, no geral, é isso então, galera. Essas são as principais relações ecológicas aí que a gente falou. Espero que você tenha conseguido revisar um pouquinho sobre esse assunto, tá? No mais, já sabe, deixa aí o seu coraçãozinho pra nós, comentário, qualquer coisa, envie pra alguém. Valeu, falou e até a próxima!